graça e paz a todos nossos amados irmãos. Eu sou a missionária Madalena e hoje estou aqui com as minhas filhas, a Beatriz e a Isabela. Nós somos missionários em Portugal, trabalhamos aqui na aldeia de Montargil e hoje, em domingo, dia 24, estamos iniciando mais um culto em nossa manhã. E neste mês, como nossos irmãos já estão sabendo, estamos trabalhando o tema que é a família, a importância da família. E hoje, quem vai estar abrindo o culto são as meninas, lendo o Salmo 127, amém? Então abra sua Bíblia também junto conosco para estarmos iniciando nosso culto em adoração ao Senhor. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando plantear com os inimigos à porta. Amém, né? Então, como as meninas já leram aqui, né? Como os nossos filhos nas mãos do nosso Deus são como flechas, né? E não vão errar o caminho. E eu quero convidar em você para que você esteja agora orando conosco, né, sobre essa palavra, que os nossos filhos são herança do Senhor e são como flechas. No tempo certo eles vão ser atirados e vão acertar o alvo. Qual é o alvo, meus irmãos? É que os nossos filhos venham ser bênção, geração abençoada, venham dar continuidade ao plano de Deus em nossas vidas, dar continuidade ao ministério de Deus. O que Deus tem falado no seu coração? Qual é o ministério de Deus para a sua família, para a sua vida? Os seus filhos também estão incluídos nisso daí. Então, são herança do Senhor. Amém? Convido a todos para que fechem seus olhos e orem junto conosco nessa palavra. Senhor, neste momento, ó Pai, nós queremos orar, pedir a Tua infinita misericórdia, a Tua proteção, as Tuas mãos sobre este culto, ó Deus. Estamos iniciando mais um culto nesta manhã, um culto, ó Deus, que estamos realizando em nossas casas ainda, mas cremos, Senhor, meu Pai, que o Senhor recebe, que o Senhor está vendo a nossa adoração. E hoje, em família, estamos aqui para glorificar, para louvar, para engrandecer, para salmodiar, Senhor, meu Deus, a Tua majestade, o Teu poder. Senhor, abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos maridos, abençoa a nossa família. Senhor, abençoa os meus irmãos que estão vendo este culto, Senhor. Abençoa, Pai, os louvores que serão entoados, meu Deus, que possa impactar os nossos corações. Eu e a minha família, como diz a Tua palavra, serviremos ao Senhor. E com família estamos aqui para engrandecer e bendizer o Teu santo nome. Obrigada, Senhor, por mais um culto e assim nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
seu tempo, a seu tempo. Tudo o que acontece no tempo de Deus, não no nosso. A seu tempo, a seu tempo, Deus faz tudo muito bem. A seu tempo, Ele ajuda a caminhar, ensina-me a acreditar que é fiel e tudo cumpre a seu tempo, a seu tempo, a seu tempo. Deus faz tudo muito bem a seu tempo. Ele ajuda a caminhar, ensina-me a acreditar que é fiel e tudo cumpre a seu tempo. Ele ajuda a caminhar, ensina-me a acreditar que é fiel e tudo cumpre a seu tempo. Minha casa será, minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores. Que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais sair, pois a casa que um dia te recebeu
Graça e paz, amados irmãos. Nós estamos muito felizes por estar mais um domingo com todos vocês. E hoje, mais um domingo do mês de maio, culto da família. Hoje é o nosso quarto culto da família nesse mês de maio. E nós estamos alegres porque nós estamos servindo ao nosso Deus, mesmo através dessa quarentena, em nossos lares. E nós estamos retornando à origem da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela iniciou nos seus lares. Então, é muito gratificante nós, apesar de todas as tribulações, voltarmos a cultuar ao Senhor em nossos lares. Então, meus amados irmãos, em tudo que nós estamos passando, nós devemos ainda ver as mãos de Deus sobre nós durante todo esse momento. E no dia de hoje, nós estaremos trazendo uma meditação da Palavra do Senhor para a sua vida. E o tema dessa mensagem é vivendo o amor de Deus, não só em palavras, mas em atitudes. Então, o amor de Deus ele é um amor para ser vivido. Não é um amor somente para ser estampado em frases bonitas, em letreiros, em postagens na internet, mas é um amor verdadeiro. É um amor que o mundo inteiro não pode medir, porque não tem como medir. É um amor intransponível, é um amor incomparável, é um amor imensurável. Durante todo esse mês de maio nós temos falado desse amor. Semana passada nós falamos sobre como podemos ser igreja em família. Então nós temos que estar em família para transmitirmos o amor de Deus entre nós. Nossa família é a célula inicial do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é formado de membros e membros é formado de células. Então a família é a principal célula desse corpo. E eu convido a todos a abrir as vossas Bíblias na carta de São João, primeira carta de São João, capítulo 3 e versículo 18. Na minha Bíblia diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Amados irmãos, o apóstolo João, ao escrever essa carta, ele se transmite aos leitores como um pai. Um pai remete à família. Nós iniciamos o mês falando sobre família, falando sobre as mães. Nós tivemos aqui um culto do Dia das Mães. E na oportunidade nós falávamos que o amor de uma mãe é o amor mais próximo do amor de Deus, humanamente falando. E o apóstolo João, ele gostava de se referir aos seus leitores como um pai, porque ele tratava os seus leitores como filhinhos, ou seja, ele nos tratava como filhinhos, ele tratava a igreja como filhos. E quão maravilhoso é sermos tratados assim, com todo carinho. E o apóstolo João, ele tinha essa questão do amor muito profundo na vida dele. João foi conhecido como o apóstolo do amor. Quando o Senhor Jesus ele conviveu entre os discípulos, João era aquele discípulo que estava sempre próximo ao Senhor, que estava bem próximo a Jesus. Em todos os lugares ele estava ali próximo. Nós podemos ver que na última ceia, João estava do lado do mestre. João ele tinha o costume de reclinar a cabeça nos ombros do mestre como um filho. Então João ele é considerado o apóstolo do amor. E por ele ter sido tão próximo desse amor de Deus através de Jesus Cristo, seu Filho, ele sabia transmitir esse amor como um amor de pai. Então assim ele tratava aos ouvintes da sua carta, aos leitores da sua carta, como filhinhos. Então nós temos muito o que aprender com o apóstolo João. E João,
ele neste versículo, ele diz: não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, é muito profundo o que nós temos que aprender nessa manhã. Porque hoje, infelizmente, o nosso mundo está caminhando para uma grande aflição. Nós estamos em meio a uma pandemia sem antecedentes no mundo, a pandemia do coronavírus, e nós cremos que nós estamos no princípio das dores, conforme nós lemos na palavra do Senhor. O próprio Jesus disse isso lá em Mateus 24, para que nós não possamos ter medo, porque é apenas o início das dores. Porém, a mulher, quando vai ter um filho, as dores de parto começam devagar, e vai aumentando até dar a luz ao filho. Então, e a luz quando ela chega a dar a luz ao filho, isso é um tempo rápido. Então, do início das dores até o final é muito rápido. Então, nós estamos no início das dores. Nós, como igreja, nós cremos isso. E nós vemos uma coisa se cumprir, uma palavra do Senhor Jesus se cumprir. Ele diz que no fim, o amor de muitos, nos últimos dias, o amor de muitos esfriará. E é o que nós temos visto. E neste mês da família, nós queremos ministrar ao seu coração como família sobre o amor. Nós devemos iniciar a praticar o amor dentro da nossa família. E Jesus é o exemplo de amor, é o padrão de amor. Nós temos que seguir o que o Senhor Jesus fez, manifestando o seu amor. Nós temos que ter os atos de Jesus como exemplo para nossas vidas. Então, o maior exemplo de amor é o Senhor Jesus. Nós vemos que com grande amor Ele nos amou. O versículo de João 3,16 diz, o próprio João, o mesmo João que nós estamos estudando aqui, falando sobre esse versículo, ele escreve: porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha que maneira tremenda, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele é a expressão máxima do amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira, de uma maneira tão grande, que deu o seu Filho para nos salvar. Então Jesus já é a expressão do amor de Deus. E Jesus, ele era Deus, ele era homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. Então o amor de Deus em Jesus Cristo como Deus já é um amor incomparável. Vamos analisar agora o amor de Jesus, homem. Como que ele procedeu na terra manifestando o seu amor? Será que o seu amor foi somente o amor de palavras? Será que o seu amor foi somente o amor de pregação, onde ele pregava nas sinagogas, um lindo amor, mas não agia verdadeiramente? Então João, ele enfatiza exatamente isso. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. João foi uma das testemunhas mais próximas de Jesus. Então João sabia o que estava falando. E ele disse que não devemos amar somente de palavras, mas de ações, de atitude. Diz o velho ditado, uma boa ação fala muito mais do que 1000 palavras. E esse ditado, ele é certo. Um gesto de amor, ele fala muito mais do que 1000 palavras, do que um discurso inteiro. Quando você morrer, quando eu morrer, as pessoas vão lembrar do que nós fazemos, não do que nós falamos. Muito mais do que nós falamos, eles vão lembrar do que nós fazemos. Eles vão lembrar dos nossos feitos, eles vão lembrar dos nossos atos. Então, que as nossas ações sejam boas ações. Semana passada, a Madalena pregou sobre Dorcas e ela falava que as obras de Dorcas ainda falavam, mesmo após a morte dela.
e as pessoas eles choravam, pranteavam Dorcas, porque ela foi uma mulher que ela fez diversas boas obras. Não que as nossas obras elas vão fazer irmos para o céu. Não. O Senhor Jesus já pagou todo o preço na cruz do Calvário. Então nós somos salvos pela graça de Deus. Mas um salvo pela graça de Deus, ele pratica boas obras. Um verdadeiro cristão, um cristão convertido, ele pratica boas ações, boas obras. Ele não somente ama de palavras, mas ele pratica o que ele fala. Então, é isso que João está falando. Não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, as nossas atitudes, elas têm que ser verdadeiras. Nós temos que praticar aquilo que está dentro do nosso coração. A palavra de Deus fala que a boca fala o que o coração está cheio. E as nossas ações falam o que nós estamos vivendo. As nossas ações exteriorizam aquilo que nós somos exatamente. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, seja um cristão de boas atitudes verdadeiras, de ações verdadeiras, conforme a palavra de Deus fala, de obra e em verdade, que as suas ações não sejam ações somente para agradar, para fazer o seu ego ser enaltecido, não, que as suas ações elas sejam ações que expressam o amor de Deus. E é dentro da família que nós começamos a expressar as nossas ações. Vocês, pais, vocês têm que expressar as suas ações aos seus filhos, expressar o seu amor para os seus filhos através das suas ações. É muito fácil falar que ama um filho, filho, eu te amo, minha filha, eu te amo. Mas se você não expressa esse amor vai ser um amor, muitas vezes, não conhecido pelos seus filhos. Então, nós temos que demonstrar o nosso amor através das nossas atitudes, demonstrar o nosso amor através das nossas ações, através dos nossos gestos. Então, uma boa ação, ela fala muito mais do que um grande discurso. Uma boa ação, um gesto de amor, ela vai falar muito mais por muitos anos. Ela vai falar até mesmo após a sua morte. Conforme nós podemos ver em vários heróis da fé, lá em Hebreus 11, as ações deles ainda falam. Porque as ações elas falam muito mais do que as nossas palavras. Então, seja um fazedor de boas ações, um fazedor de boas obras. E avançando um pouco lá em João 4:7, João 4:7, ele vai falar assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então nós temos que amar uns aos outros, a começar do nosso lar. Nós temos que demonstrar amor pela nossa esposa, pelo nosso esposo, pelos nossos filhos. Nós temos que demonstrar esse amor, porque o Senhor ele nos amou primeiro. E aqui em 1 João 4:7 diz: amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E no versículo 8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, conforme nós já falamos aqui no início, Deus é a expressão máxima do amor. Então, se você não ama, você ainda não conheceu a Deus. Você precisa conhecer o seu Senhor. Você precisa conhecer a essência do amor que é Jesus Cristo, que nos amou, que não mediu nada para nos amar, que deu essa sua vida ali na cruz do Calvário. E ainda avançando um pouco aqui na mesma carta de 1 João, agora lá no capítulo 5, versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. E no versículo 2, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus
e guardamos os seus mandamentos. Então, como nós começamos a conhecer o amor de Deus? Guardando os seus mandamentos. Então, se você ainda tem dúvida, como eu posso demonstrar o amor de Deus? Como eu posso demonstrar o amor de Deus em minha vida? Comece estudando a palavra de Deus. Comece conhecendo a Deus através da sua palavra, da Bíblia. Parece simples, mas a Bíblia ela é o livro mais vendido ainda no planeta. Porém, um dos livros menos lidos. Então comece demonstrando o seu amor a Deus, lendo a palavra de Deus. E eu tenho certeza, porque a palavra de Deus está falando aqui, que quando você começar a conhecer a Deus, você vai ser uma pessoa de boas ações. Onde o seu discurso ele vai caminhar com a sua prática. O seu discurso ele vai andar junto com as suas ações. Então, conheça o Senhor, guarde os seus mandamentos. Então, o amor de Jesus é o amor verdadeiro. Jesus ele demonstrou o seu amor por nós na cruz do Calvário. Mas ali foi o amor, a extremidade do amor de Deus, dando seu Filho ao mundo para nos salvar. Mas como Jesus Cristo, o homem, demonstrou o seu amor? Então na Bíblia, no Novo Testamento, existe diversas passagens onde Jesus Cristo demonstra o seu amor para as pessoas que caminhavam com Ele, para as pessoas que o seguiam. E uma coisa muito importante, seguir a Jesus é uma coisa, ser discípulo é outra. A palavra de Deus diz que onde Jesus Cristo andava, multidões o seguiam. Porém, nem todos na multidão eram seus discípulos. Então, há uma coisa muito diferente entre você seguir alguém e você ser discípulo de alguém. Você seguir a Jesus e você ser discípulo de Jesus. Então, há uma grande diferença. E nós precisamos aprender que diferença é essa. Então, você seguir a Jesus é você gostar de ver os milagres que Jesus faz, você gostar de receber os 5 pães e 2 peixinhos multiplicados, conforme tem a história lá da multiplicação dos peixes e dos pães. É você gostar de ver Jesus curando as pessoas. Eu imagino que no meio daquelas multidões existiam diversas pessoas que estavam seguindo porque queriam ver as curas e os milagres, como acontece hoje. Se acontecer curas e milagres, aquela igreja fica lotada, aquela localidade vai lotar de pessoas, mas pouquíssimas pessoas querem ser discípulos, porque ser discípula é fazer a mesma coisa que ela faz, é muito mais do que você seguir. Então, discípulo, ele quer ser igual ao seu discipulador. Então, se o meu discipulador é santo, eu tenho que ser santo. Se o meu discipulador ele faz gestos e ações de bondade, eu tenho que fazer gestos e ações de bondade. E nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz: ide e fazei discípulos. Porque nós somos discípulos. Todo cristão convertido, ele é discípulo do Mestre. Todo cristão, ele é discípulo de Jesus Cristo, ou deveria ser. Então, nós como cristãos e discípulos do Senhor Jesus, nós temos que ser iguais a Ele. Nós temos que seguir os passos de Jesus, nós temos que fazer o que Ele fazia. Então, como Jesus fazia a expressão do seu amor? Eis a grande questão. Então, no Novo Testamento é repetida 12 vezes a expressão: Jesus, ele moveu-se de íntima compaixão. Então, em 12 episódios no Novo Testamento, essa expressão
é escrita, é falada 12 vezes essa expressão é dita no Novo Testamento. E moveu-se de íntima compaixão. E a grande maioria das vezes foi falado em ações de Jesus Cristo. E Jesus moveu-se de íntima compaixão. Lá em Mateus 9,36, e vendo as multidões, moveu-se de íntima compaixão, porque andavam cansados e desarraigados, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9,36. O Senhor Jesus, ele moveu-se de íntima compaixão. Então Jesus, ele expressou o seu amor pelas pessoas. Ele viu que as pessoas estavam famintas e ele se sensibilizou. Ele teve empatia, ele teve compaixão. E eu gosto muito dessa expressão, moveu-se de íntima compaixão. Então eu imagino que é uma compaixão tão grande, um amor tão grande, que o íntimo dele se remoeu, começou até a ter uma dor interior por aquelas pessoas, ou seja, a dor daquelas pessoas passou a ser a dor dele. Então, o amor, o verdadeiro amor gerado por Deus, ele tem que gerar isso em nós. Ele tem que mover-nos com íntima compaixão. E nós temos que sentir essa íntima compaixão pelas pessoas. Como nós estamos num culto de família, primeiramente pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, pelos nossos netos. Nosso coração tem que mover-se de íntima compaixão para os nossos, para os domésticos da fé. Então, se nós não conseguimos amar nem os nossos, como é que nós vamos amar os que estão lá fora? Os que são estranhos? Ou os que são estrangeiros? Então, é uma coisa para nós refletirmos nessa manhã de domingo. Nosso coração tem que mover de íntima compaixão, porque o coração de Jesus movia-se de íntima compaixão. E nós, como discípulos de Jesus, nós também temos que exercitarmos isso. O nosso coração tem que se mover de íntima compaixão pelas pessoas. Então, eu tenho certeza, se você olhar para o seu lado, você vai começar a mover-se de íntima compaixão, porque o mundo está em caos. Um grande momento, um momento muito propício para nós começarmos a exercitar isso. Mover o nosso coração de íntima compaixão. Deixar o nosso coração ter empatia por aquelas pessoas que estão sofrendo. Deixar a nossa alma sofrer junto com a alma daqueles que estão sofrendo, que estão passando fome, daqueles pais que estão sofrendo por algum filho que está envolvido nos vícios, nas drogas. Nosso coração tem que mover de íntima compaixão por aquela mãe que está sofrendo, que perdeu seu filho, ou por aquele filho que perdeu a sua mãe. Então, o nosso coração precisa mover-se de íntima compaixão, porque Jesus Cristo tinha o seu coração movido por íntima compaixão para com aqueles que estavam sofrendo. Então, nosso coração ele tem que sofrer com aqueles que estão sofrendo. Então, voltando lá no texto inicial. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e de verdade, por ações. Então, antes de você abrir a sua boca para falar que você ama, as suas atitudes elas têm que falar por você, as nossas atitudes. E essa mensagem é para mim. Essa mensagem é primeiramente para quem vos prega, que sou eu. Então, o meu coração ele tem que se mover de íntima compaixão por aqueles que estão sofrendo. E Jesus demonstrou isso. Então, por 12 vezes essa expressão se repete na palavra de Deus. E um outro exemplo, lá em Mateus 15:32, e Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias. E lá em Mateus 18:27, então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, saltou-se e perdoou-lhe a dívida. Interessante, aqui já é uma outra pessoa, não é
Jesus. Mas aqui foi uma parábola que Jesus contou. E vamos lá. E lá em Marcos 1:41, e Jesus, movido de grande compaixão, ou de íntima compaixão, estendeu a mão e tocou-o, dizendo: quero ser limpo. Essa aqui é aquela passagem onde estava ali aquela pessoa com aquela lepra, e Jesus falou: não, quero, seja limpo, porque o coração dele moveu-se de íntima compaixão. Então Jesus, ele não veio apenas somente para te salvar, mas para te ensinar que nós devemos amar uns aos outros. Jesus foi a expressão máxima desse amor. E muitas vezes, e lá em Marcos 9:22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então aqui é um pai clamando ao Senhor Jesus pelo seu filho que estava endemoniado. Tenha compaixão de nós, pedindo ao Senhor, mova de íntima compaixão. Mas ele nem precisava pedir, porque o Senhor Jesus ele já sentia íntima compaixão. O coração dele já se movia de íntima compaixão. Mas eu queria terminar falando um pouco sobre a parábola do bom samaritano, porque essa parábola ela também tem essa expressão, moveu-se de íntima compaixão. Lucas 10:30, e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, grava bem, certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. Versículo 32. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. E no versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E no versículo 37 encerra assim: e disse ele: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois Jesus: vai e faz da mesma maneira. É uma ordem, vai e faz da mesma maneira, faze como um bom samaritano. Então, para a gente entender um pouco essa passagem do bom samaritano, é uma passagem muito pregada, muito falada, mas vamos avaliar. A palavra do Senhor diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Então, um homem estava fazendo esse trajeto de Jerusalém a Jericó. A palavra não diz que ele era judeu, mas com certeza ele era, porque estava indo de Jerusalém, ou seja, da capital de Jerusalém para uma cidade chamada Jericó. E caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram. Ou seja, ele foi assaltado, ele foi espancado e estava ali na beira da estrada agonizando. Meio morto, a palavra ainda diz, meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Então descia por aquele caminho um sacerdote, ou seja, um religioso, um mestre da lei, uma pessoa que era, digamos, um sacerdote, um pastor, um obreiro. Ele passava por aquele caminho, porém, ele não fez nada. Então aqui é um exemplo de uma pessoa que pregava a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nos templos, aos sábados, o sacerdote ele ensinava a palavra de Deus. Jesus ele ia aos templos ensinar. E nas sinagogas, os sacerdotes eles faziam isso naquela época. Ele ensinava a palavra de Deus.
E eu creio que muitas parábolas do Senhor, muitos ensinos de parábolas, na verdade, eles foram vivenciados. E eu creio assim. Se você não crê assim, eu respeito, mas eu creio. Eu creio que os ensinamentos, através das parábolas, eu creio que o Senhor, ele usava coisas que aconteciam, ou coisas que aconteceram naquela época. E a palavra do Senhor diz que desciam duas pessoas naquele mesmo caminho, dois religiosos. Um sacerdote, que muitas das vezes, ou que todos os sábados estava na sinagoga ensinando a palavra de Deus, e um levita, que estava adorando o Senhor todos os sábados na mesma sinagoga, ou em outra sinagoga. A palavra de Deus não determina isso. Porém, eram dois religiosos. Eles pregavam o que a palavra de Deus diz, porque o amor, a Bíblia toda ela fala sobre amor, até no Velho Testamento, de outra forma, mas fala sobre amar. Os 10 mandamentos, lembra? Amar ao seu pai, à sua mãe, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eles pregavam sobre amor, eles tinham conhecimento, só que as atitudes deles não falavam o que eles falavam, só que as ações deles não falavam o que eles falavam. E a palavra de Deus diz que pelaquele mesmo caminho descia um samaritano. E é muito interessante a gente ressaltar que Samaria e Judéia não se comunicavam. Os samaritanos não se comunicavam com os judeus, por razões históricas. Lá no passado, na época do reino de Israel, o reino único de Davi, o reino era um só, e depois com seu filho Salomão, o reino dividiu em dois, reino do norte e reino do sul. Um com a capital em Samaria, o outro com a capital em Jerusalém. E depois de algum tempo, Samaria é assolada, é destruída e deixa de ser um reino, fica somente o reino de Judá, o reino de Jerusalém. E Samaria se corrompe, e a palavra de Deus diz que os judeus não se comunicavam com os samaritanos por razões diversas. Mas aquele samaritano, ele tinha uma coisa que aqueles religiosos eles não tinham. As suas ações eram melhores do que o seu discurso. A sua ação de salvar aquele homem que estava agonizando falou muito mais do que aquele discurso de sábado que aqueles religiosos tinham. Então, que nós possamos ser como esse bom samaritano. E a palavra do Senhor diz que ele moveu-se de íntima compaixão. O mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, houve naquele samaritano, houve naquele bom samaritano. E a palavra do Senhor diz, lá no versículo 33, Lucas 10, 33, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. O mesmo sentimento que houve em Jesus, que não houve naquele sacerdote e naquele levita. Então, que você possa ser como esse bom samaritano, que o seu discurso ele possa ser muito mais por suas ações do que por sua prática. É só você olhar para o seu lado que você vai conseguir pôr isso em prática, porque o mundo está passando por uma grande crise e nós temos que amar. Comece amando mais ainda a sua esposa, comece amando mais ainda os seus filhos, o seu cônjuge, a sua mãe, o seu pai, os seus parentes, os seus sobrinhos, os seus netos. E o Senhor vai exercitando essa íntima compaixão em você. Sofra com aqueles que estão dentro da sua casa. Sofra com o sofrimento de uma mãe que está sofrendo porque o seu filho está envolvido com drogas. Sofra com uma mãe que perdeu o seu filho. Sofra com o filho que perdeu a sua mãe. Então nós temos diversas formas de mover o nosso coração de íntima compaixão. E que o Espírito Santo possa falar tremendamente na sua vida. Que nós possamos
fazer com que o nosso amor seja manifesto pelas nossas ações, muito mais do que pelas nossas palavras. O Senhor o abençoe tremendamente.